não sei se você sabe, mas a maioria uma grande parte, né, dos abortos feitos no Brasil são feitos em meninas que foram estupradas, na sua grande maioria por parentes. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: uma menina de 12 anos, esse caso é real, tá? Uma menina de 12 anos que foi estuprada pelo avô e pelo padrasto de forma cotidiana, ela ficou grávida desse abuso e desse estupro recorrente do avô e do padrasto. Esse caso aconteceu na Bahia e eu queria saber de você. Neste caso, você é a favor ou contra que esta menina, uma criança de 12 anos, possa realizar o aborto da forma como a legislação brasileira prevê no Brasil? Em casos de estupro, o aborto é legal. Vamos colocar aqui alguns pontos sobre esse tema. O primeiro ponto é que a esquerda, quando vai debater o aborto, eles sempre pegam a exceção da exceção da exceção e tentam colocar a exceção como regra. Você pega o caso que é o mais extremo possível, que é uma menina muito nova, que muitas vezes não tem condição de continuar com a gestação, e eles colocam como se esse fosse o padrão, o que não é bem verdade. Um ponto que a gente precisa deixar claro: provavelmente uma menina de 12 anos, quando ela for avaliada medicamente, a gestação com o bebê, com essa idade, sem ter a estrutura do corpo, ela tende a não conseguir sobreviver a essa gestação. Nesses casos, o que os próprios defensores da vida sempre defenderam, você vai encontrar isso nos principais livros sobre defesa da vida, a própria Igreja Católica, eu nem sou católico, mas uma das grandes instituições conservadoras que é a favor da vida, a Igreja Católica, defende que quando a vida da mulher está prejudicada, a mulher vai perder a vida por conta da gestação, a gestação não deve continuar. Por quê? Porque nesse caso não se trata de matar um ser humano, se trata de salvar pelo menos uma vida. Porque se a gestação continuar nesse caso, as duas vidas vão se perder. Então, entre você perder duas vidas e você salvar uma, você opta por salvar uma. Agora, existem outros casos, e esses casos são a maioria dos casos, porque hoje no Brasil não existe uma comprovação necessária da violência, apenas a palavra já é suficiente para a mulher conseguir dar andamento com o procedimento de aborto. Sem a comprovação, sem nada, uma mulher vai lá, ela alega essa situação sem uma comprovação, porque o governo Lula facilitou essa questão, inclusive, ela consegue fazer o aborto de uma vida inocente. Você tem casos, e mais casos, que são os casos que a esquerda defende, que não são em casos de violência sexual, que não são a vereadora que ela usou o caso da violência sexual porque é a ponta mais favorável para ela. Mas se ela deixar claro aqui para vocês, ela defende o aborto em todos os casos. Ela defende que uma vida, independente do estágio da gestação, muito ali no início, ou até mesmo mais avançado, independente do estágio, eles defendem que a mulher possa tirar o filho. Por quê? Porque se uma mulher for irresponsável, na filosofia feminista, ela não é obrigada a arcar com as próprias responsabilidades. Porque o que vale é o egoísmo individual de uma mulher que foi irresponsável e não quer assumir a própria responsabilidade. De um pai que é irresponsável e não quer criar um filho, e daí ele sugere que a mulher mate, ela vai lá e mata. Então, é absurdo você defender como solução para os problemas a pior solução de todas, que é a morte. Você pode resolver vários problemas ao redor do mundo simplesmente matando. Você poderia acabar com a fome. Você mata todo mundo que passa fome e não vai ter mais fome. Mas essa não é uma solução tá aceitável. Então, eu acho muito engraçado quando elas pegam esses casos extremos, que não são a maioria, de uma criança muito nova, tal, que tá passando por essa situação difícil, sendo que não é o fato. Ela defende em todos os casos, e isso aqui vai ficar mais claro quando chegar a minha vez de fazer a pergunta. 5 minutos. Bom, o Lucas Pavanato rodeou, não respondeu a minha pergunta se ele é favorável ou não a que essa menina estuprada dentro da própria casa tenha direito ao aborto previsto na legislação brasileira, porque é disso que eu estou falando, tá? Então você não respondeu a pergunta, você tergiversou. Se a mulher for morrer, a gestação não continua. Isso é o que todo defensor de pró-vida defende. Então, peraí. Então você é a favor do aborto em casos de estupro de vulneráveis? Não foi isso que eu disse. Eu disse que nesse caso que você citou, de uma menina de 12 anos, que ela vai perder a vida com a gestação, nesse caso, você tá salvando uma vida pra você não perder duas. É isso. Então, mas foi isso que eu disse. Lucas, você tá enganado. Neste caso, inclusive, a menina teve
a criança. Infelizmente. Ah, ela teve? Teve. Não, então e que ela bom, não 2 morreu. vidas foram salvas. Ela teve condições de ter agitação. Que bom, né? Não, mas olha só. Tinha que ter matado pra você ficar feliz. Não. Claro que não. Claro que não. Você, na verdade, você rodeia e não responde a pergunta. Não respondo. Porque você quer ir no lugar mais confortável pra você, que é ficar acusando as mulheres feministas que elas querem matar crianças. Isso é completamente mentiroso. E agora eu estou com a palavra e eu vou falar. Você também está enganado em relação aos dados, tá? Que você diz que estes casos são casos extremos e minoritários. Eu vou te passar aqui, ó, que o ano passado, dos 74.900 estupros, o maior número da história do país, desses 56.820 foram estupros contra vulneráveis. Então, o estupro de vulnerável no nosso país, ele está aumentando assustadoramente e já é a maioria dos estupros, tá? São crianças abusadas. Dessas crianças abusadas, 67% são violentadas dentro de casa. A defesa da família que você faz é a família que estupra essas crianças. É a família? É, porque é o pai. Olha aí, você que tem família, você é estuprador agora. É o avô, é o tio, é o vizinho, muitas vezes. São pessoas conhecidas. E aí, olha só. Essas pessoas conhecidas, muitas vezes, elas cometem esse grau de violência contra essas meninas por anos. Por anos. Não é um caso, não é 2 casos, são vários casos. E essas meninas só vão descobrir que elas estão grávidas porque a barriga cresce, porque elas não tiveram educação sexual nas escolas, que você, inclusive, é contra. Você é contra que as crianças tenham educação sexual para que elas possam se proteger de pedófilos. Porque esse tipo de pensamento seu, que quer proibir as crianças de ter acesso dentro das escolas de educação sexual, é o quê? Liberou geral para pedofilia. Para adultos, homens que querem estuprar crianças dentro da sua própria casa. Então, essa questão do aborto legal, ele é muito importante ser garantido no Brasil. E projetos como os seus, que você protocolou na Câmara Municipal, que eu já vi todos, são, a grande maioria, inconstitucionais. Esses projetos, eles querem, na verdade, legislar contra um direito fundamental das crianças, das meninas direito e das mulheres que são estupradas. Direito de matar. Estupradas. Boa. Você que é homem, que não... Tem que comprovar que houve violência para abortar no Brasil hoje? Tem que comprovar? Olha só, eu acho que você quer torturar. Bacana. Então, se a mulher mentir, ela consegue tirar o filho hoje. Esse é o fato. Você é capaz de duvidar de uma mulher que foi estuprada? Você é capaz de duvidar de uma criança de 12 anos que foi estuprada? Ninguém tá falando de criança, você tá colocando um caso extremo. Olha aqui, eu tô falando aqui, 56.820 Esses casos que você citou são casos de violência, não casos de gravidez e de aborto. Você distorce os fatos porque você não tem argumento. Agora, a minha questão é a seguinte, eu sou contra o estupro, defendo pena de morte para estuprador. E você concorda? Eu defendo educação sexual. E pena de morte para estuprador. Vamos punir o estuprador e não a vida do bebê. Eu defendo que os estupradores sejam presos. E a pena de morte? Porque o bebê você defende matar. O estuprador eu quero saber se você defende matar. Eu sou contra a pena de morte. Sou contra a pena de morte. Mas do bebê você mata. Não. Bacana. Ó, você... De novo, entendi. Você rodeia, porque você não tem resposta. Você pra tá difícil aí pra você, né? A questão do estupro você não tem resposta. Sim, pena de morte. A resposta é matar vagabundo. E a mulher que sofreu a violência sexual, você quer que ela seja torturada com uma gravidez. Não. Até porque aborto faz muito mal pra ela. Quem quer torturar ela é você. Não. Você que defende aborto. Aborto faz mal pra mulher. Aborto faz bem pra mulher? Olha só, o aborto é em último caso. E no caso do Brasil, é legalizado em caso de estupro, sim. Porque a maioria das mulheres... Porque você prefere acreditar no Bolsonaro. Tem que comprovar. Você duvida de uma mulher que sofreu violência sexual. Comprovar. Mas você prefere comprovar, acreditar... não é uma vida? Você prefere acreditar no Bolsonaro... O bebê que tá no ventre não é uma vida? Você prefere acreditar no Bolsonaro condenado, provado com várias provas vai fugir do assunto, não. Você não acredita na mulher que sofreu estupro, mas você acredita no Bolsonaro. Não, você tá duvidando das mulheres que são vítimas de uma violência sexual bárbara. E você prefere acreditar o quê? Num criminoso do Bolsonaro? Tem que comprovar, não vai matar uma vida. É uma vida que tá no ventre? É um ser humano com direitos?
que tá no ventre da mulher? O direito da menina fica onde? E o bebê tem direito ou não tem? Por que você não responde, vereadora? Onde? O bebê tem direito ou não? O direito da menina estuprada. Vereadora, é uma pergunta muito simples, me responda. O bebê tem direito ou não? A primeira pergunta eu que fiz e você não respondeu até agora. Tá bom, o bebê tem direito ou não? Posso fazer uma pergunta? Pode. Tá, vamos lá. Então, vereador, eu vou colocar aqui primeiro alguns pontos. Eu já expus um pouco aqui da hipocrisia, mas vamos aprofundar isso aí. Você disse que você é contra a violência sexual, beleza? Então, eu tenho uma proposta aí que eu tô colocando aqui pra você. Que tal a gente defender juntos? Você aí vai se destacar na esquerda, sua chance de mostrar que você tem coerência. Juntos, que o estuprador seja punido, porque você defende que o bebê seja punido no ventre sem ter culpa alguma, mas o estuprador não. Isso não. E outra coisa, outra coisa, aborto é matar bebê no ventre. Outra coisa que eu quero colocar aqui. Em outros casos, tirando esse caso de exceção aí que você tá dando sua opinião. Em casos em geral. Eu provei com números que não é exceção. Deixa eu fazer uma pergunta, vereador. Calma. Deixa eu fazer uma pergunta. Em casos onde a mulher, ela, por certa irresponsabilidade, teve relações sem preservativo, etc., ela engravidou. Nesse caso, na sua opinião, o aborto tem que ser liberado ou não? Eu sou a favor da legalização do aborto. Então pronto, você quer matar a criança em todos os casos. Não. Eu que vou responder? Acabou. Sou eu que vou responder? Pode responder. Eu sou a favor da legalização do aborto, sim. Por quê? Não porque eu defenda o aborto, eu defendo, em primeiro lugar, o acesso à educação sexual, inclusive nas escolas, em todos os âmbitos da nossa cultura, né, que as crianças já tenham acesso a se proteger e a ter conhecimento do seu próprio corpo. A partir de quantos anos? A partir, assim, obviamente, pedagogicamente, você tem formas de passar esse conhecimento já quando a criança é pequenininha, com 5, 6 anos de idade. Porque os abusos também acontecem nessa idade. Tem um caso também que aconteceu, se vocês puxarem aí no Google, vocês vão ver um caso de uma menina de 3 anos que era estuprada pelo pai e pelo avô. Essa criança foi salva pela professora dela. Porque a professora viu que ela estava com problemas e aí identificou que ela estava sofrendo violência, foi fazer corpo de delito, foi atrás e a polícia descobriu que ela estava sendo estuprada dentro de casa. Com 3 aninhos. Parabéns, professora. Com 3 aninhos. E são muitas das vezes as professoras, como eu, porque eu já passei por isso em sala de aula, que a gente salva meninas do abuso sexual. Parabéns. E dos estupros. Isso tá? E esses casos não são pequenos. Eu mostrei aqui com dados que são hoje, a maioria, estupros de vulneráveis. E que você não fala o que... Por exemplo, você é a favor da educação sexual nas escolas? Sim. Você é a favor das adolescentes terem acesso aos métodos anticoncepcionais? Não, que adolescente não tem que fazer sexo. Você é a favor das adolescentes não fazerem sexo? Crianças de 12 anos tem que fazer sexo? Não. Eu não falei criança. Adolescente. A partir de 12 anos já é considerado adolescente. Você é a favor de uma adolescente de 12 anos? Uma adolescente de 12 anos. Eu sou a favor de não crianças, tá? A partir de... Quantos anos? 14 anos, 16 anos. Mas a definição é 12. Então você tá pedindo a definição de adolescente. Não, crianças têm que ter acesso à educação sexual. Não. Pra mim, mesmo uma menina de 14 anos não tá pronta pra ter relações sexuais, incentivar isso é um absurdo. Não é incentivar. Você dá preservativo é incentivar. Não é dar preservativo. É ensinar. Sabe qual que é o método contraceptivo pra uma menina de 13 anos? Sabe o que acontece? É não ter relações sexuais. Sabe o que acontece com as meninas das quais você quer não dar o direito do acesso à educação sexual e a métodos contraceptivos? Eu sou a favor de educação sexual. Você ensinar uma criança, olha, quando alguém tocar em determinadas partes do seu corpo, não permita, conte pra algum adulto. Isso é educação sexual. Agora, ensinar diversidade de gênero dentro dessa matéria, que é o que acontece várias vezes, tem diversas denúncias, isso já não é educação sexual. Isso é imposição de uma ideologia que não tem comprovação científica. E vocês usam a educação sexual pra justificar um espaço que, na verdade, vocês usam pra propagar ideologia. É isso. Vocês não defendem educação sexual. Vocês defendem que professores predem as mentes dos alunos e manipulem essas crianças desde cedo. A gente defende educação sexual pra que todas as... crianças e adolescentes possam se apropriar do conhecimento, porque é o conhecimento que salva elas dos abusadores, dos pedófilos. Esse conhecimento eu já defendi, só pra deixar claro, beleza? E dos estupradores. E também acesso a métodos contraceptivos, sim. E em caso, sim, de gestações que chegaram a ter a gestação não desejada, somos a favor da legalização do aborto.